Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Repita, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Repitam, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Agora vem a parte mais difícil. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Repitam, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Gente, existe uma diferença básica entre igualdade ontológica e diferença funcional. Talvez a compreensão dessas duas expressões, a igualdade de essência e a diferença funcional, talvez seja a má compreensão dessa realidade que tem nos levado por caminhos extremamente complexos e perigosos. Esse texto, ele precisa ser lido na perspectiva de que Deus não está nos dando um conselho. Conselho é aquilo que a gente pode ouvir e não viver. Mas, na verdade, é um lindo mandamento para que nós tenhamos a realidade de que eu e minha casa viveremos debaixo da bênção criacional e redentora de Deus, quando idealizou e formulou isso que ninguém jamais conseguirá destruir, que é a família. A base não só da sociedade, mas o núcleo primeiro que dá sentido de existência a todas as outras esferas sociais. Igreja, associações e, por que não dizer, o próprio Estado. Ele é, na verdade, um servo dessa união de famílias em torno de províncias, de cidades, de estados, de nações. E se a família não funciona bem, nós temos um problema radicular, um problema de raiz, exatamente na falsa construção que foi dada durante a história a, especialmente, esses dois mandamentos, um dado para a esposa, um dado para o marido. Os machistas, eles amam a primeira parte da leitura, quando falam de submissão, porque eles não sabem exatamente o que significa submissão e não veem o que vem depois, nos versos 25 em diante, que eu consideraria algo muito mais difícil de ser vivido na perspectiva de uma obediência total e completa e restrita ao Senhor. Então vamos voltar. Eu posso dizer que homens e mulheres são totalmente, homens, mulheres, pais, filhos,
governantes, governados, doutores, leigos, todos nós somos essencialmente iguais. Nós somos, na essência, iguais. Nós temos algo que a Bíblia chama de imago Dei. Nós temos a imagem de Deus esculpida em nós. E ninguém pode tirar isso. Isso, inclusive, a ideia de que todo ser humano carrega em si a imagem e semelhança do seu Criador, é a base moderna, é a base do pensamento para a existência dos direitos humanos na modernidade. É a ideia de que cada ser humano é digno. O princípio da dignidade humana é a base sobre a qual se construiu todo o edifício dos direitos humanos. A ideia de que nós temos direito à vida, que nós não podemos ser torturados, que nós temos direito à livre expressão, que nós temos direito a um governo justo, que nós temos direito, inclusive, a um meio ambiente sustentável. Toda a construção de direitos humanos na história está posta aqui, na modernidade para cá, do século XVIII, XIX, até a declaração de 1948 pela ONU, nós temos a dignidade do ser humano como a base. Portanto, nós somos essencialmente iguais. Não há absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. Somos dignos, somos amados, somos importantes, temos inteligência, temos capacidades, somos transformadores, somos inventivos, somos inovadores, somos seres humanos. A nossa humanidade nos coloca no mesmo lugar, ou seja, nós temos uma igualdade de essência, mas nós não somos todos iguais quando o que se está em jogo não é a sua identidade, mas a sua funcionalidade dentro daquilo que nós poderíamos chamar de ordem criacional. A ordem criacional pode ser traduzida como um conjunto de regramentos e de leis que Deus colocou sobre a criação para que ela seja feliz e para que ela alcance, uma outra palavrinha, o seu telos. O que é isso? O seu fim, a sua finalidade, o seu propósito. Nós fomos feitos para um propósito. Cada um de nós foi feito para um propósito. E esse propósito é o que nos diferencia aqui e ali. Nem todos aqui serão pedreiros, nem todos aqui serão carteiros, ou engenheiros, ou empresários, nem todas serão apenas donas de casa, ou nem todas serão mães, no sentido técnico da palavra, terão filhos e cuidarão dessas pessoas como seus filhos. Nem todos aqui terão um fim, um propósito de vida igual. Isso é o que nos diferencia. Na verdade, ninguém discordaria de mim aqui, conhecendo a doutrina cristã da Trindade, e eu quero usar a doutrina da Trindade para mostrar nessa mesa imaginária que nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a humanidade aqui, tá? Nós, olhando para essa perspectiva de que o Pai é Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, o Pai é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus em uma perspectiva cristã, sim ou não? Sim, nós acreditamos nisso. Então, Ele é essencialmente Deus, Ele é ontologicamente Deus. Ele não é uma emanação de Deus. Jesus não é uma expressão da divindade. Jesus não é um ser humano evoluído. A Bíblia diz que Ele é Deus e que aprove a Deus colocar sobre o Filho toda a plenitude da divindade. Isso está lá na carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós também não podemos dizer que o Espírito Santo não seja Deus, porque biblicamente a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. E aqui nós temos um grande mistério. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como podem ser Deus, os três, como podem ser uno, como podem ter o nível mais perfeito de unidade que possa existir, ao mesmo tempo guardando as suas funções no que eu chamaria de economia divinal.
na economia divina, o Pai tem um papel. Ele mostra-se como Criador no Velho Testamento, ele mostra-se como aquele que idealizou todas as coisas. Nós vemos muito pouco do Filho e muito pouco sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é um momento histórico na revelação, em que o Pai revela-se como Criador e sustentador de tudo aquilo que Ele faz, e ao mesmo tempo como aquele que idealizou um plano para a humanidade, para toda a criação. Vem o Evangelho. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João dão ênfase à presença, à encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tá? É a obra do Filho, é a obra de redimir, é a obra de ir à cruz para resgatar essa humanidade e essa criação que, diante da glória de Deus, perdeu-se em razão do pecado. Mas o Pai manda o Filho para que o Filho exerça essa obra de redenção e Ele nos salve de nós mesmos. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas é que Jesus está nos salvando de nós mesmos, porque se nós fôssemos levados pelos nossos próprios instintos, a gente sabe onde é que a humanidade vai parar quando ela é guiada por instintos. Mas nós vamos ver uma coisa muito especial a partir de Atos, que é o 5º livro do Novo Testamento, a partir do 5º livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente a partir do capítulo 2, nós vamos ver entrar em cena a figura de Deus Espírito Santo, aquele que leva a obra de Deus adiante, aquele que, segundo a Bíblia, nos convence de quê, gente? Do pecado, da justiça e do juízo, aquele que está no meio de nós, aquele que nos acalma, aquele que Jesus chama de Consolador. Eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Jesus vai falar então de Deus Espírito Santo. Então vamos lá, gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão diante da sua criação, e aqui eu chamaria de criação, humanidade, toda obra criada, em uma obra de reunificação, de trazer para a unidade que sempre foi idealizada por Deus, toda a sua criação. Mas o que é que atrapalha essa unidade? O que é que atrapalha essa unidade que Deus usou a própria Trindade como referência para a sua criação, mas essa criação ela não se desincumbiu de levá-la à frente? Exatamente o pecado. O pecado é aquilo que estraga a obra-prima de Deus. O pecado é o que traz à mesa da comunhão as discórdias, as desavenças. O pecado é o que traz aos nossos relacionamentos com o próximo, com Deus, conosco e com a criação, é o que traz desonra, é o que traz medo, é o que traz individualismos, é o que traz opressões, é o que traz os ismos da vida, é o que traz os machismos, é o que traz os feminismos à tona. É isso que, habitando em nós, esse pecado que habita em nós, é o que impede que estejamos completamente na mesa da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a tarefa, eu preciso montar essas bases teológicas para vocês entenderem o texto que nós vamos ler, que nós acabamos de ler. Senão ele vai soar como um mero manifesto machista diante dos olhos e dos ouvidos dos que estão aqui. Mas nós precisamos entender que o Pai é o Pai, repita para mim, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas repitam comigo, mas os três são um só, Deus, eterno, santo e verdadeiro. Que mistério é esse? Você pode muito facilmente ver isso no cotidiano. Você já viu alguém dizer assim, rapaz, aquele casal, eles são tão unidos, eles estão tão próximos, eles são tão harmônicos, que eles parecem que são uma só pessoa. Vocês já ouviram isso várias vezes? Aqueles irmãos, meus filhos, eles são muito unidos. Eles são tão unidos, mas eles são tão unidos, a ponto deles parecerem que são uma só pessoa. Eles fazem com que os seus planos na divergência encontrem convergências. Um renuncia para que o outro faça algo, e esse outro renuncia para que outro faça algo. E nessa relação de papéis,
intersubjetivos, eles vão construindo uma unidade. Na verdade, irmãos, eu não tenho como ler esse texto, e o tema da mensagem hoje é: eu e minha casa obedeceremos ao Senhor. Essa é a mensagem da série desse domingo. Nós, quando vamos ver os deveres conjugais sendo colocados aqui, de uma mulher que se coloca sobre uma liderança, mas ao mesmo tempo exige-se desse líder um nível tal de dedicação e de renúncia, a ponto dele se eliminar, ou a ponto dele se esvaziar, para que essa esposa, que lhe é submissa, seja apresentada a Deus na potencialidade máxima de quem Deus a fez para ser. Isso é muito complexo, porque nós, quando pensamos em liderança, nós, como pensamos em submissão, o que é que nós temos em mente? Nós temos em mente o modelo do mundo, um modelo opressor, um modelo em que seres humanos espesoteiam seus semelhantes, um mundo de machismos, um mundo de ideologias. Nós estamos contaminados nessa perspectiva. E nós não entendemos que, do mesmo jeito, presta atenção, agora vai ficar claro para vocês, que o pai é o pai, o filho é o filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo, ao redor da mesa da unidade criacional, da unidade cósmica. Nós também não podemos dizer que o filho, pode tomar a posição do pai, nem o pai a posição do Espírito Santo, nem do Espírito Santo a posição do filho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem veio ao mundo morrer na cruz, o pai, o filho ou o Espírito? Tá certo. Quem foi obediente, segundo São Paulo na carta aos Filipenses, até a morte e morte de cruz? O filho. Mas quem está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Mas quem enviou o Filho? E quem amou ao mundo de tal maneira que deu o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, segundo João 3,16. Quem fez isso? O Pai. Aí eu pergunto uma coisa a vocês. Se Cristo foi liderado pelo Pai a entregar-se pelo mundo no poder do Espírito Santo, quem é maior do que quem aqui? Ninguém é maior do que ninguém. Eles são essencialmente iguais, mas eles são funcionalmente diferentes. Quando eu tenho isso em mente, eu vou ler esse texto com outros olhos. Observem que esse texto é o trazer para as realidades familiares, escutem, trazer para as nossas realidades familiares a experiência de unidade, de funcionalidade, a experiência de propósitos máximos alcançadas pelo nosso Deus, Criador e Redentor. Na verdade, Deus quer que a experiência dessa mesa celestial seja trazida para a experiência das nossas famílias. Esse é o objetivo. Nesse propósito, esses papéis, eles passam a ter um sentido, não de quem é melhor do que quem, mas de como nós mantermos essa unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles, olha o que é que diz João 17, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa foi a oração que Jesus fez antes de ser morto. A oração de Jesus foi para que a unidade divinal, em papéis, em processos, em santidade, pudesse ser reportada, pudesse ser trazida para as nossas vidas. Na verdade, gente, quando você estiver à mesa na sua casa, quando você estiver à mesa
com a sua família, lembre-se que a mesa é um retrato na dimensão visível daquilo que é essencialmente belo na dimensão invisível. Onde nessa mesa de comunhão plena estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como é que essa comunhão se deu? Como é que essa comunhão se dá? Como é que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo se dá? Primeiro, uma delas em que cada um deles se vê como parte de um todo. Cada um deles é Deus em essência. Mas em segundo lugar, como é que se dá a unidade nas dimensões celestiais do nosso Criador e Redentor? O Pai sabe que é Pai, o Filho sabe que é Filho, o Espírito Santo sabe que é o Espírito Santo, e os três têm papéis, o que, gente? Diferentes. Paulo aqui, e eu quero deixar bem claro, viu, gente? Eu sei que nós vivemos em um tempo de policiamento. Eu sei que especialmente depois de janeiro para cá, minhas palavras são policiadas quase que 24 horas por dia. Eu quero lhes deixar claro. O que eu estou dizendo não é baseado no que Nietzsche pensa, no que a escola de Frankfurt pensa, no que pensam os modernos, no que pensam os feministas, no que pensam os machistas. Eu estou sendo uma reverberação muito singela daquilo que eu entendo como sendo a revelação de Deus para a humanidade, a sua eterna palavra. Então, se alguém for me citar lá fora, saiba, não são opiniões pessoais que eu estou emitindo aqui. Eu estou abrindo a Bíblia e ensinando para vocês o que está na Bíblia. Então, se alguém precisa responder, justificar e ao mesmo tempo se defender de acusações de conservadorismo ou de machismo, o que quer que seja, não sou eu, mas o escritor dessa palavra, o Senhor dessa palavra. Nós estamos aqui em torno dela. Seria muito mais fácil nós rasgarmos da Bíblia aquilo que não nos interessa obedecer. E é esse o evangelho da pós-modernidade, o da comodidade. Eu abro a Bíblia e eu rasgo aquilo que não me convém e fico com aquela parte que me alegra. Mas isso é a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem é guiado pelo Espírito Santo alegrar-se-á com a palavra de Deus em todos os seus momentos. Então, eu quero passar agora para essa análise do texto, propriamente dito, quando Paulo começa com as mulheres, mas eu quero começar com os homens. Para efeitos didáticos, eu vou apenas inverter. Homens, maridos, jovens. Tudo bem, você pode dizer assim, pô, o pastor está pregando um negócio, eu sou jovem, tenho 13 anos, mas é possível que um dia você seja marido. Então escute, você já aprende agora. É curso, de graça, tá bom? Olha só, qual o papel que Deus dá aos homens na construção de uma família. Aos maridos, aos esposos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja, gente? Vamos lá, vamos começar. Como é que foi esse amor, hein, gente? Você acha que esse paquerinha é que você faz? Você acha que Cristo foi um galanteador da igreja? Você acha que Jesus olhava para a igreja e dizia assim, venham aqui, me sirvam, que eu sou o cabeça. Quero que você traga a minha comida, eu quero que você traga a minha bebida, eu quero que você lave as minhas roupas. Paulo está dando para nós, irmãos, a experiência de submissão de Cristo a Deus e de amor de Cristo pela igreja. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, maridos, homens, jovens, é assim que a gente vai formar uma nova geração de homens que vão olhar para as mulheres não como objeto sexual. É assim que nós vamos criar os nossos filhos, e é esse medo que a igreja tem de enfrentar textos como esse, que está criando uma geração de idiotas, de imbecis. É aqui o lugar da gente formar os novos homens. Você que está me ouvindo com 10 anos, 9 anos, olha aqui, seu cabra, preste atenção, é para você também. Porque você vai começar a entender o que é amar uma mulher e respeitar uma mulher, amando e respeitando a sua coleguinha na sala de aula.
Porque esse amor que Deus dá para o homem, esse papel, veja bem, é um papel, estamos falando de um papel. Estão lembrados? Eu comecei dizendo o quê? Qual é o nosso problema? É confundir igualdade de essência, igualdade ontológica, com diversidade funcional, de papéis. E Deus está dizendo para nós, homens, que o nosso amor pelas nossas esposas, e isso eu começo a exercitar com o amor que eu tenho pela minha irmã, com o amor que eu tenho pelas minhas coleguinhas, viu, meninos? Esse amor que eu tenho que ter pelas mulheres, deve ser o amor de Cristo pela igreja. Um amor que se doa, que se entrega, que respeita, que não oprime, que quer ver o seu melhor, que protege, que defende. Você sabia que tem muitas mulheres, que eu chamaria do movimento feminista de raiz, que estão começando a fazer algumas reflexões sobre o fato de que muitos homens estão sendo criados como verdadeiros covardes e imbecis, e estão desejando tanto viver o universo feminino que estão esquecendo de proteger as mulheres. Na rua, no supermercado. É você mesmo, homem. Nós fomos colocados para proteger as mulheres. Como Cristo protegeu, sabe quem? A mulher adúltera, quando estava para ser apedrejada por vários homens. O que foi que Jesus diz? Vamos lá, é isso mesmo. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Nós somos maridos, e eu já diria, nós somos homens em geral, e precisamos treinar isso com a irmã, treinar isso com as coleguinhas. E você, pai, especialmente você que me ouve, se você é cristão, Deus não te colocou na terra para criar garanhõezinhos, como você. Deus não te colocou na terra para encher o coração do teu filho e dizer assim, vai meu filho, pega aquela ali, vai, pega. Essa perpetuação de iniquidades comportamentais começa dentro de casa. E eu vou dizer, viu meu filho, eu vou dizer, viu meu irmão, o seu filho vai respeitar as mulheres da maneira que ele vê você respeitando ou não as mulheres. Aí a Bíblia vai mais longe, vai dizendo, entregou-se por ela para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aí ele vai mais na frente, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Amar a mulher como ama o corpo. A gente pode tirar tanta coisa daqui, que eu iria desde o respeito aos cansaços da sua esposa, até mesmo a maneira como vocês transam. O pastor está falando de transar. Pois o pastor é o maior idiota aqui, porque todo mundo já sabe o que está falando. Ame a sua mulher como você ama o seu próprio corpo. Qual o sentido disso? No que alguns chamam não de ato sexual, mas de ato conjugal. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Tem hora que quando analiso esse texto eu digo, Senhor, o judeu dizia assim, Senhor, os judeus diziam assim, machistas lá de trás, né? Diziam assim, costumavam dizer na época de Jesus, Senhor, obrigado porque eu não nasci mulher. É óbvio. E eu vou dizer assim, quando eu leio esse texto e vejo as implicações do meu papel como homem dentro da minha família, dentro do casamento, dentro da vivência da igreja, eu digo assim, Senhor, eu queria ser mulher. Observe o texto. O texto não pede que as mulheres morram pelos maridos.
É como se dissesse assim, você pode dizer para o seu marido, mulher, morra! Não é bem isso. É só para você acordar. Mas Deus vai dizer que os maridos têm que morrer pela igreja. Tem que morrer pela mulher. E tem que levar a mulher ao ápice da glória. Qual é o objetivo de Jesus com a igreja? É usá-la? Não. Jesus precisa do dinheiro da gente? Não. Jesus precisa que nós o amemos como se ele dependesse de um relacionamento de trocas afetivas? Não. E o que é que Jesus então quer com a gente? Ele quer nos apresentar a Deus como pura, imaculada, no ápice dos seus potenciais. Então essa é a tarefa do marido com a esposa, apresentá-la a Deus como imaculada, pura, mas ao mesmo tempo feliz, no limite do seu telos, da razão pela qual ela foi feita, do propósito, fazê-la brilhar. O marido deve armar o palco para que a esposa brilhe. Viu, meninos de 9 anos e 10 anos? Quem tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos? Levanta a mão aqui, os meninos. Aqui, ó. Estou ensinando para vocês, viu? Respeitem as mulheres, amem as mulheres e promovam as mulheres. Porque Jesus veio para o mundo morrer para que nós fôssemos promovidos. Jesus veio ao mundo sofrer para que nós fôssemos aliviados. Jesus recebeu no lombo dele a paulada para que esse não caísse sobre nós. Essa é a lógica. Olha que coisa linda, gente. Você cala qualquer discurso feminista e você ao mesmo tempo destrói qualquer imbecilidade machista. E ele vai dizer mais, eu já estou acabando, gente. Ele vai dizer assim: quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ser uma só carne, gente, é muito mais do que a conjunção carnal. Ser uma só carne aqui representa ser uno. Porque qual é o modelo? Qual é o arquétipo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a expressão mais bela de um modelo de família. Uma unidade no meio da diversidade de papéis, mas uma unidade. E aí eu passo para o homem. Aliás, para a mulher. Porque é interessante, mulheres, quando vocês forem ler esse texto, com esse óculos da cosmovisão cristã que eu estou tentando fornecer para todos e todas, vejam que para a mulher tem 3 versículos. Para o homem tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 vezes mais. Então vamos lá. Quem ama o Senhor aqui? Quem ama Jesus, gente? Diz aí. Gente, eu amo Jesus, eu não tenho vergonha de dizer isso. Ele é o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo. É com quem eu tenho o primeiro papo de manhã. E o último, antes de dormir. Por que nós amamos a Jesus? Por que nós nos submetemos a Jesus? Porque nós sabemos que Ele cuida de nós, morreu por nós, nos ama. Na verdade, ser mulher é experimentar na dimensão micro da família a experiência macro da igreja. Olha só, Deus não foi machista porque Ele não chamou, por exemplo, a igreja de noivo. Chamou a igreja de noiva. Por que Ele chama a igreja de noiva? Você sabia, homem, que você é noiva?
Tem homem que não gosta de cantar aquelas músicas, sou tua noiva. Não, escuta. A experiência da igreja é a experiência da mulher. É essa comparação que Paulo está fazendo. A mulher, ela é comparada à igreja. É tanto que Paulo vai dizer, eu estou falando de um mistério, essa coisa do homem e da mulher, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. No final das contas, pessoal, esse modelo criacional, eterno, perfeito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus quer trazer para nós, tá? Para dentro das nossas casas, vai ser quase impossível trazer esse modelo para as nossas casas, se nós, escutem, não sentarmos de volta nessa mesa. Você cai, mas eu boto você. Está vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cada um de nós, para vivermos esse ideal, temos que sentar na mesa da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas quem é que nos traz de volta para essa mesa? A tua vontade é? É a nossa vontade que nos traz de volta para a mesa da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, irmão? Sim ou não? Não. O que nos traz para cá é aquilo que o Filho fez ali, ó. O que nos traz para cá é aquilo que o Filho fez acolá, na cruz. A cruz, o sangue derramado, é a porta da sala de jantar no reino de Deus. Eu só volto para cá porque Jesus foi lá. E toda vez que nós, especialmente os maridos, na perspectiva de serem os que vão liderar o quê, gente? O que é liderar nesse texto? Liderar não é maltratar, não é humilhar, não é colocar debaixo dos pés. Liderar é ter a atitude de conduzir a família, para que toda a família submeta-se ao senhorio glorioso de Jesus Cristo. Isso é liderar. A minha liderança acontece quando eu conduzo a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, a se submeterem a essa bela experiência da comunhão eterna com Deus. E eu vivo isso como? Eu vivo isso em casa quando eu oro, em casa quando eu abraço, em casa quando nós agradecemos pela comida. A experiência da nossa casa, gente, é o laboratório mais especial da vida plena. E você pode pensar assim, mas eu não tenho vivido isso. Nós não temos vivido isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, naturalmente nós não vivemos isso. Para isso nós temos que ter esforço. Mas uma coisa é real. Se o marido, a mulher, os filhos, não buscarem sentar nessa mesa com Deus, primeiro, para depois sentarem-se na mesa com a família em casa e com a sociedade em geral, nós vamos falhar desde o início. Quando a Bíblia fala de jugo desigual, quando a Bíblia nos instrui a não casarmos com pessoas que têm um pensamento diferente desse, não é porque Deus quer que nós discriminemos o outro. É porque Deus quer que nós evitemos o sofrimento. O nosso e o do outro. O nosso, por não vivermos o sonho de Deus para a nossa casa. E o sofrimento do outro, porque o outro não entende que diabos é o sonho de Deus. E aí ele passa para uma relação de pais com os filhos. Ele passa para a relação de como nós devemos criar os nossos filhos. Ele começa falando para os filhos, filhos,
Façam como Jesus. Quando ele diz assim, ele vai dizer assim para os filhos: filhos, obedeçam a seus pais. Obedeçam aos seus pais, filhos. Obedeçam aos seus pais. Honre o teu pai e a tua mãe. Isso é justo. Isso é bom. Isso é semente de bênção. Isso é semente de vitória. Isso é semente de sucesso. É tanto que Paulo vai dizer assim, esse é o primeiro mandamento com promessa. A que ele está se referindo? Quando ele diz que ele é o primeiro mandamento bíblico com uma promessa vinculada. Ele está se referindo, gente, aos mandamentos que foram dados ali, no decálogo ainda no deserto ao povo judeu. Honre o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem, e para que se multipliquem os teus dias na terra. Deus coloca sobre os pais uma imagem dele mesmo, para que vivamos a esperança e a experiência de, ao honrarmos e obedecermos aos nossos pais, que nós vemos, é o exercício primeiro para se amar um Deus que nós não vemos. É mais ou menos o seguinte: eu tenho muita preocupação, especialmente com a liderança da igreja, pessoas que eu conheço, filhos, homens e mulheres, que não honram os seus pais. Para mim, serão péssimos líderes. Não separe as coisas. Tem gente que separa, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, meu amigo. Porque a experiência de liderar bem começa na experiência de submeter-se alegremente. O melhor líder é o que foi primeiramente o melhor liderado. Eu tenho muito medo de líderes competentes que não sabem honrar aqueles que Deus colocou sobre ele. Por quê? Porque no final das contas, não se trata aqui de diferença de essência. Se trata de respeito a papéis. Se você, filho, não consegue honrar os seus pais, você nunca entenderá o que é liderar. Nunca entenderá. E aqui, gente, eu não quero jogar só para os filhos o peso. Eu quero encerrar dizendo assim, quando Paulo encerra, ele diz assim: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, pai, mãe, e eu vou dizer especialmente para o pai. Uma vez, eu li alguns comentários de que a nossa relação paternal como filhos, ela de uma certa maneira, ela vai influenciar positiva ou negativamente a nossa impressão de quem é Deus e a nossa relação com Deus. Pais, vocês são o modelo vivo de Deus para os seus filhos. Quando Paulo diz não os irrite, não confundam a liderança paternal com a liberdade de destruir a autoimagem, as motivações, a autoestima dos seus filhos. O mundo todo pode dizer para os seus filhos que eles não vão dar para nada. Mas se eles ouvirem de vocês que eles podem ser tudo aquilo
que eles quiserem, com a bênção de Deus, vocês anularão a multidão que os cerca fora de casa. Consequentemente, quando vocês dizem que seus filhos não vão dar para nada, nem o mundo todo será capaz de apagar dos seus ouvidos aquilo que eles ouviram dentro de casa. Observem, gente, que nós estamos lidando com o bem mais precioso, que é a vida em comunhão. E ela só vai acontecer, ela só vai transbordar para as outras esferas da vida, quando nós nos esforçarmos para construir famílias que amem a Deus, que obedeçam ao Senhor, e que façam isso alegremente. Eu tenho certeza de uma coisa, que o mesmo Deus, não importa os caminhos e as rodadas e as cabeçadas e as distâncias que você tem percorrido pela vida, esse mesmo Deus que é capaz de, pelo sangue de Jesus, de te trazer de volta para a mesa da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Esse mesmo Deus é poderoso para trazer a comunhão para a mesa da tua casa, para a mesa da tua família. Você crê nisso? Então, com essa consciência, nós podemos dizer: Senhor, repita comigo, eu e minha casa obedeceremos a Deus, para a minha alegria e para o bem da humanidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.